Oi, Chig lindo. Tá? Verdade. Chig lindo. Não. Eu vou começando tudo logo, só para dar. Dentro do relacionamento familiar, bota honrar vosso pai e vossa mãe. Certo, Aí daí eu certo, desenrolo. certo. Eu vou tentar, né? Tá desenrolado. É ensinando, porque a gente se prepara, é todo um roteiro. Com Entendeu? certeza. Vou ler uma mensagem de Divaldo para fazer alusão a Vamos embora. boa noite a todos. Sejam muito. Boa noite. Boa noite. Alô? Tá fechado aqui. Tá não, né? Tá baixo, né? Estão me escutando? Gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Missionários da Luz, a casa de oração, de tratamento e de acolhimento. Quem está aqui pela primeira vez e vê essa chuva, sejam muito bem recebidos. E hoje a gente está recebendo o palestrante da casa, Edivaldo, que vai trabalhar o tema Relações Familiares, honrai vosso pai e vossa mãe. Esse texto está contido no Livro dos Espíritos também e no Evangelho segundo o Espiritismo. Meu nome é Bárbara, eu trabalho na casa no setor de comunicação e estamos muito contentes com a presença de todos. Para iniciar nossa noite, a gente vai fazer ler uma mensagem, e aí a mensagem ela é de Joana de Ângeles e ela está psicografada por Divaldo, em homenagem também a ele. Quando estejas cansado, renova-te pela prece. Quando se sentir aturdido pelas ocorrências desagradáveis, recorre à meditação. Quando te descobrires com estresse e mau humor, recupera-te no pensamento em Jesus e buscai-o. Nunca estais sós. Seres amados te envolvem nas vibrações que te sustentam as energias, que preservam a saúde e te vitalizam a disposição para continuar servindo. E nessa sintonia, a gente solicita que todo mundo mentalize, nessa noite de hoje, o nosso querido amado mestre, o nosso querido amado Divaldo Pereira Franco, nessa prece de hoje. Querido amado mestre Jesus, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui, reunidos, lendo, estudando e refletindo sobre as tuas palavras. Somos gratos, Senhor, pelo intermédio de grandes médios, como o Divaldo, que sempre trouxe, através de Joana, teus ensinamentos de forma clara, traduzida e que sempre tocou nossos corações. Na certeza do acolhimento, na espiritualidade, te agradecemos toda essa oportunidade que temos de estudar, de refletir e de praticar aos poucos os teus ensinamentos. Nessa noite de hoje, abençoa e ilumina nosso palestrante para que as mensagens que ele puder contribuir sejam entendidas e sejam acolhidas em nossos corações, nos ajudando, durante todos os dias, durante todas as nossas atividades, a sermos cada vez melhores. Que tua paz nos envolva, hoje e sempre, que assim seja. Hoje que tu podia passar 2 horas aí, tu não passasse, né? Mas também cheguei e não era eu. Também não. É bronca, mas vamos embora. Meus filhos e irmãos, boa noite. Boa noite. Que Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, e a espiritualidade amiga desta casa de oração e trabalho, nos auxilie nesse momento que aqui estamos, nesta casa de oração e trabalho, nesse posto de auxílio, em nome de Jesus. O tema de hoje nos remete à grande família, que normalmente a gente se refere à família, à consanguínea, pois é essa que a gente se relaciona mais intensamente no dia a dia, diante dos
do que nos apresentado, né, na sociedade, como a conhecemos. Mas a doutrina espírita maravilhosa, terceira revelação da lei divina. A primeira, configurada em um homem, Moisés, que tira o povo da ignorância, apresentando àquele povo incipiente um Deus único, dando um norte, dando um pontapé inicial que levaria esse povo a esse processo de evolução contínua, no caminhar evolutivo, enquanto seres reencarnantes, enquanto espíritos que iriam se manifestar em diversas roupagens e em diversas épocas, com o conhecimento cada vez mais aprimorado, tanto do intelecto como do conhecimento do orbe como um todo, configurando o processo de evolução que estamos todos submetidos. Lá atrás, depois, lá na frente, com o passar de 2000 anos, veio o nosso queridíssimo Mestre Jesus. Espírito crístico, responsável por esse planeta que está conosco desde os primórdios, quando o planeta Terra era apenas um ser inerte, um corpo inerte, que ainda estava num processo de resfriamento, que havia se desprendido de uma nebulosa através do famoso Big Bang, né, que conhecemos tanto, que ouvimos tanto falar. Até que esse orbe ele fosse resfriado, configurado, com as energias desses seres, desses engenheiros espirituais, que iriam dar condição para que esse orbe lá na frente obtivesse a vida orgânica e posteriormente a vida omnívia que somos nós. Então Jesus está desde o início da configuração deste planeta. E precisou vir pessoalmente, ele encarnou pessoalmente e aí nos deixou como legado um divisor de água na história da humanidade. A história passa a ser contada depois dele, antes dele e depois dele. Tendo ele configurado um marco divisor no psiquismo humano, onde ele traz todo o nosso psiquismo hoje para o despertar da consciência de quem verdadeiramente somos, do que estamos aqui a fazer e do que precisamos fazer enquanto estamos aqui, enquanto espírito, porque ele falava lá atrás para o ser espiritual. Ele não falava para o ser humano de carne, mas ele falava de um ponto de vista espiritual. Então ele deixou como legado o amor, a lei de amor. Quando lá atrás ele começa a apertar esses laços que precisávamos estreitá-los para sobrevivermos até os dias de hoje e começarmos a migrar para o novo processo de evolução do planeta. Pois lá atrás vivíamos no primitivismo. De Jesus para cá começamos o plano de expiações e provas. E hoje estamos a nos preparar para um plano de regeneração, onde as dores vão ser amenas, onde o mal já vai estar mais amainado, mas para isso é preciso muito trabalho. É preciso ainda muita luta, é preciso muita transformação, é preciso muito estudo e muita prática, principalmente. Porque hoje nós temos já muita teoria. Mas precisamos evidenciar essa teoria e transformá-la em prática no dia a dia. A começar no seio familiar. Que é esse momento que nos é dado na intimidade para exercitarmos todo esse conhecimento nosso de integração de espírito a espírito nesse processo familiar. Porque não sabemos qual é o papel que nós exercemos com esses seres consanguinamente ali enlaçados, no pretérito, recente ou longínquo. Nós não sabemos. Por isso que a doutrina espírita é maravilhosa. Como terceira revelação da mesma lei divina, iniciada lá atrás por Moisés, ela nos traz uma configuração mais nova, com as mesmas bases antigas, mas uma roupagem nova, já que estamos mais aptos com a nossa inteligência
com todo o conhecimento a nível científico, a nível intelectual e a nível emocional também. Pois nas diversas migrações da alma, nas diversas experiências que passamos no decorrer das diversas encarnações, nós vamos amadurecendo esse ser interior, que é o princípio inteligente, a qual chamamos de espírito. Essa individualidade que vai amadurecendo nessas idas e vindas. E para falar de idas e vindas, um ícone maravilhoso, Divaldo Pereira Franco. Eu estou me reportando ele aqui, hoje, porque hoje eu não fiz a minha cola material, mas estou me utilizando da cola psíquica. Pedi, rapidamente, né? Sem entrar em detalhes. Mas vamos seguir, porque ele foi um exemplo, Divaldo Franco, como Chico Xavier, e partiu para a pátria espiritual cumprindo o seu legado, deixando o seu legado maravilhoso, de exemplo, principalmente, pois toda a obra dele era revertida para o bem. Quem teve a oportunidade de ir na Mansão do Caminho, como eu tive, muitos aqui na casa já foram em visita lá, sabem do que eu estou falando. É uma obra maravilhosa, há anos, né? Trabalhando para o bem, onde tem gestantes, tem atendimento médico, tem escola, tudo gratuito, tudo fruto das obras, dos livros que ele psicografava e é revertido para o bem. Então, é um exemplo de verdadeiro homem de bem. Divaldo Pereira Franco. Que essas vibrações amorosas dessa casa de oração e trabalho possam chegar até ele e somar, dentro da contextualização maior, pois sabemos que ele já tem a sua luz própria, mas sabemos também que o nosso pensamento conta, porque cada um de nós tem uma luz própria também, e que somada ela vai brilhar muito mais. Vai brilhar muito mais. Então que Deus possa conduzi-lo ao ponto em que ele merece. Mas seguindo a nossa trajetória das relações familiares, nos é dado o presente maior, que é a família. Em o livro dos Espíritos, em o Evangelho segundo o Espírito, nesse capítulo, honrai vosso pai e vossa mãe, ele nos fala aqui uma coisa maravilhosa. Ele nos diz que o corpo emana do corpo. Mas o espírito esse não tem nada a ver com o espírito dos pais. Porque o espírito não vem do pai nem da mãe. O espírito vem de Deus. Ocupar aquele corpo material, oriundo, sim, da junção física, orgânica, dos dois seres, que através da formação da célula ovo, transmite características orgânicas, genéticas, para o corpo físico, mas não para o corpo espiritual. Esse corpo espiritual ele é independente, ele é livre e vai estabelecer um caminhar, vai estabelecer uma conduta familiar a depender da relação que ele vai obter no decorrer dos anos com o pai, com a mãe, com os irmãos, com a sociedade que está inserida. Daí o grande papel dos pais, a começar pelo exemplo que precisa ser estabelecido desde o início. E hoje estamos carentes nesse aspecto. Eu sou professor já há algum tempo e a gente percebe que os pais estão encarregando os professores da educação. E essa educação não é papel dos professores. A educação é papel primordial dos pais. O professor, ele tem a função da instrução, de passar conhecimento e de auxiliar nesse processo educativo, mas não de se comprometer com a educação integral daquele ser. Porque a grande missão familiar é colocar aquele ser no caminho reto, no caminho de uma conduta positiva, acrescentando-lhes virtudes
e dissipando os miasmas das possíveis arestas nocivas que todos nós trazemos e que precisa ser observada pelos pais no dia a dia. Então, cada pai e cada mãe precisa observar o seu filho, que foi lhe dado pela ordem divina para o crescimento, estabelecendo um roteiro seguro. E a escola potencializa e acrescenta a essa educação a formação do conteúdo existente ou pré-existente na sociedade, física, química, biologia, matemática, acrescentando esse desenvolvimento da consciência e do intelecto, para que esse ser lá na frente ele possa andar com as próprias pernas e desenvolver todo o seu potencial. Todo o seu potencial. Então veja que é um trabalho em conjunto. É um trabalho em conjunto. E não como se está fazendo hoje. Os pais colocam os filhos na escola, dão um cartão de crédito, dão um celular e parte para o trabalho. E deixa a cargo dos professores resolver a bronca. Então, é uma inversão de valores que está acontecendo hoje e que a doutrina espírita vem nos mostrar qual o nosso verdadeiro papel diante desses relacionamentos que são estabelecidos de ser a ser. Primeiro, é um resgate, pois a gente não sabe qual o papel que esse ser teve na nossa vida lá atrás. Na mesa mediúnica, que a gente costuma trabalhar já há bastante tempo, nós vemos bastante exemplos desses relacionamentos. Muitos filhos trazem no seu arcabouço, tá certo? Um laço de um obsessor ou de alguém que perdeu a vida lá atrás. E a misericórdia divina faculta aquele ser que venha naquela família para que aquele obsessor, com ódio ferrenho, possa, através desse processo, perdoar a ambos, quando ele se dedica ao próprio filho que foi lhe tirado lá atrás. Então veja como a misericórdia divina trabalha. E às vezes o pai ou a mãe perde uma oportunidade maravilhosa desse resgate que foi facultado, que foi dado por Deus. E aí ignora aquele filho ou aquela filha. É problemático, eu não aguento. E às vezes chega até a entregá-lo à revelia, a outros. Tá certo? Então perceba como a doutrina espírita tem um papel maravilhoso nesse processo de terceira revelação e nesse momento de transição planetária, nesse momento do conhecimento das leis de causa e efeito, nesse momento do despertar de consciência para quem verdadeiramente somos, espíritos momentaneamente com um corpo, não um corpo com um espírito. A nossa essência vem primeiro, a parte mais importante. Nós somos espíritos momentaneamente com um corpo para desenvolver um processo de melhoria contínua do ser. E para isso, várias ferramentas foram nos dadas. Que ferramentas são essas, Edivaldo? O pai, a mãe, a família, o próprio corpo, porque vindo este homem, ou vindo este mulher, e muitas das vezes com a sexualidade trocada, que é outra ferramenta que por ignorância não entendemos, e muitos pais relegam os filhos que vêm nessa condição de uma forma abrupta, por desconhecer as nuances do nosso Pai, que é amor por essa. Porque não faz injustiça. Não há injustiça em Deus. Casualidade. Há sempre a lei de causa e efeito envolvida nesse processo, nesse caminhar. Então é preciso que entendamos isso, e a doutrina espírita nos revela isso de uma forma maravilhosa, nos pontuando que precisamos ter caridade para com todos.
Eu estou indo por diversos caminhos. Isso me pegou. Essa foi bom. Oi? Ah, entendi. Então, é preciso que a gente entenda isso. A misericórdia divina, quando nos coloca, a nossa família, ela nos coloca não por acaso, porque não há casualidade na nossa vida. Não há casualidade. Nos falta a percepção para detectarmos onde temos que atuar de maneira conveniente. E aí, ela nos pede para agir com caridade. E há uma definição maravilhosa de caridade na nossa doutrina, que completa todo esse caminhar de relacionamentos que precisamos estabelecer uns para com os outros, a começar no seio familiar. Como o nosso amigo Valdenício do Pai dizia, no tamborete de cozinha, que é lá que se inicia tudo. É ali naquele tamborete de cozinha, gente, que a gente começa a esquentar as relações com a nossa mãe, com os nossos irmãos. Eu lembro lá atrás, daqueles momentos maravilhosos de interação familiar, quando, na época de São João, que está próximo, a gente começava a quebrar aqueles milhos. Era uma mão e meia, 2 mãos, 7 filhos, comprava e aí a gente ajudava a quebrar aqueles milhos, depois ralar. Naquela época não tinha toda essa instrumentação que tem hoje. E começávamos a ralar o milho. Então era uma forma ali de interagirmos. E isso fica na lembrança, no nosso psiquismo, aquela relação maravilhosa. Então, Valdenício tinha razão, que era um amigo da doutrina espírita, que fazia palestra, que hoje está no plano espiritual fazendo palestra do outro lado. Era maravilhoso, que ele sabia os livros de André Luiz, todos decorados, e as palestras dele eram maravilhosas. Ele declamava o livro de uma forma bem tranquila, e ele nos dizia isso, e ele tem razão. Aquele momento familiar nos marca. Hoje, quando os nossos filhos crescem, que cada um segue seu caminho, um casa, vai para sua casa, o outro vai, viaja, muitos saem até do país, e aí a gente fica realmente sentindo. Há uns anos atrás eu recebi uma senhora aqui que veio em prantos, inconformada. Eu até pensei que o filho tinha desencarnado, até ela me dizer que o filho estava indo para o exterior. Aí eu até aliviei meu coração, né? Porque eu não sabia o que dizer para uma mãe que tinha perdido um filho e ela estava em prantos aí no atendimento fraterno. E eu disse, o que aconteceu? Ela me contou que o filho casou e precisava, o trabalho dele remeteu ele aí para o exterior. E ela estava em prantos porque ia perder, entre aspas, segundo ela, perder o filho. Eu disse, minha senhora, a senhora não vai perder. Porque esses laços, eles são estabelecidos não aqui, é do outro lado. Então, por mais que a distância física nos afaste, o coração não. Esse coração vai longe, vai em Júpiter, vai em Marte, vai aonde você quiser, desde que você assim queira e estabeleça essa conectividade. Então, a doutrina espírita maravilhosa nos remete à caridade e diz assim, benevolência para com todos. Gente, quando a doutrina espírita nos fala no primeiro item de caridade, que são 3 itens, benevolência para com todos, isso é maravilhoso. Porque nós aqui, no plano material, nós somos seletivos. Não vou dizer esse grupo que está aqui, eu estou falando do pessoal que está lá fora. Nós somos um grupo seletivo. A gente faz escolhas. Relacionamentos condicionados a isso ou aquilo. Então a gente escolhe os relacionamentos. A gente escolhe com quem quer falar, com quem quer sentar. Se no ônibus tiver uma pessoa bem vestida e tiver uma pessoa que não está lá essas coisas, corre todo mundo para o lado de quem está bem vestido. Então, é natural isso ainda do ser humano, porque nós trazemos em nosso íntimo ainda o homem velho, que ainda dormita em cada um de nós. E segundo Joana de Anjos, a mentora que continua a sua companhia com o Divaldo Pereira Franco, ela diz que nós estamos numa consciência de sono ainda. Mas, Edivaldo, eu estou bem acordado fisicamente. Mas do ponto de vista de consciência, ainda não. Nós ainda não despertamos, segundo ela, a humanidade, ainda não despertou para a sua verdadeira consciência. Porque se nós tivéssemos despertado para a verdadeira consciência, segundo ela e os mentores amigos,
nós não maltrataríamos mais o semelhante. Nós não teríamos mais a miséria. Pois ser pobre e ser rico são provas da vida. O rico precisa da condição para o pobre trabalhar, ter dignidade, construir. E o pobre trabalhar para ir buscar o seu sustento. Mas miséria, não. Miséria é fruto do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso intemperismo, do nosso personalismo. Quem nos relata são os amigos espirituais, e a doutrina espírita enfatiza isso. Por isso, quando ele nos pede para agir com caridade, e diz que fora da caridade não há salvação, ela nos remete a 3 pontos. Um deles é benevolência para com todos. Essa benevolência para com todos estabelece lá atrás, e na terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais. E uma delas se chama Lei de Igualdade, onde diz o seguinte, que somos todos iguais pela essência, mas diferentes pelos atributos, pelas virtudes. Porque cada um de nós experimentou situações diferentes. E temos algo diferente para dar. Por exemplo, eu sou professor. Alguém aqui é assim, outro é advogado? outro é médico, outro é fisioterapeuta. Então, cada um, através das suas virtudes, vai entregar para a sociedade, ou vai contribuir para a sociedade com aquilo que de melhor sabe fazer, dentro das habilidades adquiridas ao longo da existência. Mas, pela essência, que é isso que Jesus se referia, e que a doutrina espírita enfatiza no Livro dos Espíritos, somos iguais. Então, precisamos ter essa indulgência, esse respeito, esse intercâmbio amistoso com quem quer que seja. Preto, branco, amarelo, verde, vermelho, gordo, magro. Isso é que ainda não entendemos enquanto humanidade. Porque se entendêssemos, não teríamos tanta discrepância no meio social ainda, e não teríamos as guerras estabelecidas por ganância, por poder. Então, a doutrina espírita maravilhosa nos coloca esse primeiro ponto. O segundo ponto, indulgência para com as imperfeições alheias. E aí, o que é que vem a ser isso, meus irmãos? Indulgência para com as imperfeições alheias. Diante de um erro alheio, nós, enquanto humanidade, eliminamos o erro e apontamos o erro e explicitamos esse erro a ponto de ridicularizar o irmão que errou. Sem entender que às vezes cometemos erros até mais graves. Então, diante de um erro de um irmão, nos remete Jesus, nos remete os amigos espirituais e a doutrina espírita com esses postulares maravilhosos da caridade, que é o amor em andamento. Ele nos coloca que precisamos ser indulgentes com as imperfeições alheias. Ou seja, diante de um erro alheio, que busquemos auxiliar. Se não tivermos condições, nem morais, nem físicas, nem materiais de auxiliar, que possamos pelo menos vibrar por aquele irmão que está em luta, que está em delito. Mas não julgá-lo. Por quê? Pelo esquecimento do passado, que todos nós estamos submetidos, graças a Deus, nós não sabemos qual o nosso papel no passado. Porque talvez tenhamos cometido erros muito mais graves lá numa outra existência, e pelo esquecimento do passado não nos é dado o direito de perceber isso, porque estamos numa nova oportunidade de um novo recomeço, de fazer coisas novas e diferentes. Então perceba como a doutrina espírita é maravilhosa em seus postulados. Quando ela coloca como base fundamental, fora da caridade não há salvação. E aí começa a descrever essa caridade nos seus aspectos mais íntimos, não estabelecendo caridade como simplesmente dar coisas, dar esmola, como nós a conhecemos. E tem mais, as pessoas ainda dão coisas e muitas coisas que até não prestam. Que a gente deve dar algo que vai servir para alguém. E não dar aquilo que não serve mais para a gente. E é o que muita gente ainda, infelizmente, pela ignorância, faz. Precisamos dar coisas boas. E aí estamos fazendo a caridade realmente. Porque estamos a dividir aquilo que
não faz mais falta para a gente, dando para aquele que precisa. Mas tem gente que dá uma coisa rasgada, suja, maltrapilha, coisa que não serve nem para ele mais, aí ele dá para alguém. Isso não é caridade. Isso não é caridade. Isso é descarte. Não é caridade. Isso se chama descarte. Tá certo? Eu digo porque há muito tempo nessa casa a gente vive recebendo donativos, doações, e a gente vê os níveis ao longo desses anos, né, de tudo que chega, e a gente precisa fazer uma triagem, né? E a gente vê muita coisa que é descarte, tá certo? Descarte é pré-purismo. Isso não é caridade. Então, indulgência para com as imperfeições alheias é entender que nós estamos num processo de melhoria, tanto aquele que erra como nós, que ainda estamos num caminho de erros e acertos. Então, precisamos ter essa consciência maior. E aí, gente, vem o terceiro item da caridade definida pela doutrina espírita, que eu acho uma das mais belas definições que a doutrina espírita nos coloca, que é o último item, que é perdão das ofensas. Gente, o perdoar, ele é tão importante para o caminhar da humanidade e para a evolução e para a melhoria do ser, que Jesus, ele citou o perdão várias vezes. A começar por aquele célebre diálogo com Pedro, onde Pedro pergunta, mestre, quantas vezes perdoarei o meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E Jesus disse, Pedro, meu irmão, não é até 7 vezes, 70 vezes 7 vezes. E eu tenho uma notícia que não é muito boa para a gente. Aumentou o número de vezes. Porque ao longo dessa caminhada de Jesus para cá, nós repetimos muito de ano. Só 700 anos ficamos paralisados. Né? Com esse atraso das religiões como um todo e da própria ciência e da ignorância do homem, que travou a evolução, principalmente da consciência ampla do ser, que precisava ter essa consciência amplificada para hoje estar numa condição bem melhor. Mas graças a Deus estamos aqui. A doutrina espírita veio há 170 anos atrás e já começou o seu papel de alavancar. E muitos vieram lá atrás dar esse impulso. Grandes cientistas vieram. Isaac Newton, Einstein. Muitos vieram nos dar esse plus, né? A nossa consciência e a própria ciência. Porque para entendermos o Espírito, essa essência que ela não enxergamos. Precisaríamos desenvolver outros níveis de conhecimento. O conhecimento do magnetismo, que não enxergamos, mas sabemos que atua. Se você pega um ímã, eu costumo levar nas minhas aulas um ímã e uma parte metálica. E quando chego junto da parte metálica, o ímã puxa aquela parte sem se tocar. E eu digo aos meus alunos, houve alguma coisa aqui, algum fio que fez essa relação? Não. E como foi que esse objeto ele se projetou para o outro e se deslocou? Que força magnética é essa? É uma força invisível, mas ela existe, mas você não vê. Eletricidade, a mesma coisa. Ninguém aqui em sã consciência pega num fio de cascata. Oi, você está vendo alguma coisa ali? Não, só o fio. Você não vê a eletricidade. Você não vê o fluxo de elétrons passar de um nível para o outro, estabelecendo um movimento de um ventilador ou se transformando em energia incandescente ou aquecendo um forno. Você não vê. Você não vê a energia, mas você vê o efeito da energia. A mesma coisa, você não vê e não enxerga o espírito, mas você sente o efeito dele. Mas Edvaldo, como é que eu sinto o efeito dele? Agora mesmo estou a sentir o efeito dele. Eu estou a falar e é o meu espírito que está falando, porque este corpo de carne é apenas um instrumento para a expressão da inteligência maior que é o meu espírito. Que é o meu espírito. A mesma coisa como a eletricidade se utiliza do ventilador, que é o corpo inerte, mas faz girar por inversões ali de campo magnético do motor.
que faz inversão de campo magnético, que faz girar o estator e o rotor em sentidos até manter a velocidade contínua. Mas não enxergamos a eletricidade. E o espírito também não enxergamos, mas enxergamos a sua atuação. Através da voz, através do toque, através do calor, através do pensamento. Então isso é maravilhoso, gente. A mesma coisa Deus. Certa feita, veio uma jovem aí no atendimento fraterno e chegou na minha mesa e disse: senhor, eu vou logo dizendo, não acredito em Deus. Aí eu fiquei assim, estupefato, né? Há uns anos atrás. Eu digo: meus irmãos, porque lá a gente está acompanhado, meus irmãos, me ajuda aqui que o negócio aqui está feio. Né? Eu estou encurralado, na mente, né? Aí eu digo: o que é que eu faço aqui? Aí na hora me veio a ideia. Lembra daquele personagem de Chico Anísio, né, que diz: captei a mensagem, né? Eu captei a mensagem na hora. E aí eu disse para ela: minha querida, você acredita em quê? Em energia. Aí eu me levantei, apertei a mão dela e disse: estamos juntos. Eu e você acreditamos na mesma coisa. Que Deus é a energia criadora do universo. Está presente em tudo. E você estimula pelo seu pensamento, pela sua vontade. Nós não enxergamos Deus, mas enxergamos esse mazão aí fora, enxergamos as estrelas, enxergamos a lua, o sol maravilhoso, os planetas. Hoje, através dos microscópios, que lá atrás é o Hubble, hoje é o James West e outros. Nós enxergamos os buracos negros, as galáxias e esse universo grandioso de meu Deus aí fora. Então, se isso não é obra do homem, é obra de uma energia, de uma força inteligente, a qual chamamos de Deus. Então, seu Deus é meu Deus. Aí ela olhou para mim, arregalou o olho assim. Nunca mais essa menina apareceu. Mas pelo menos eu dei o meu recado. Eu não, a espiritualidade da Bíblia deu o recado a ela. E ela teve a informação que veio buscar. Mas é isso, gente. É preciso a gente compreender esses presentes que nos são dados. E quando o tema se refere a relacionamentos, um capítulo foi deixado toda uma parte aqui para a gente, de honrar pai e mãe. Está no decálogo, ou seja, nos 10 mandamentos, que são as leis divinas, porque lá atrás nós tínhamos as leis divinas e as leis mosaicas. As pessoas confundem as leis divinas com as leis mosaicas. A lei mosaica estabelecida lá em Deuteronômio, um dos livros da Bíblia do Velho Testamento, que é muito explorado pelos amigos evangélicos. Em Deuteronômio tem as leis mosaicas, que foram leis temporais, leis para aquele povo que vivia embrutecido e na ignorância, que precisavam serem contidos. Mas Jesus, no Monte Sinai, através de um efeito físico, ele joga para a gente o decálogo, os 10 mandamentos. E em um deles, que nos remete ao tema da noite, né, os relacionamentos familiares, está lá: honra teu pai e tua mãe, para teres uma delatada vida sobre a terra. Isso é maravilhoso. Porque é na família que encontramos o nosso maior presente e o nosso maior desafio. Família esta que não se organiza e se une por acaso. Não. Tem um propósito para tudo. Nós é que não enxergamos, não compreendemos como deveríamos. Mas se observasse melhor, se pedíssemos o auxílio através da prece, do elo de ligação com o nosso anjo guardião que nos é dado a todos nós. Ninguém é órfão, nos remete os amigos espirituais. Ninguém é órfão. Deus coloca sempre alguém do nosso lado para nos acompanhar. Não chegaríamos a essa idade sozinhos, não. Só com o auxílio dos nossos pais materiais. Não chegaríamos. Não chegaríamos. Não chegaríamos. Aquele bebê, os pais não estão 24 horas no ar. Na escola, na rua, em todos os lugares com o filho. Não. Naquele momento que existe a ausência dos pais, há a presença do anjo guardião. Um espírito amigo, familiar, querido, que foi designado em missão para cuidar daquele ser. Que todos nós temos. Só que precisamos nos conectar com ele. Precisamos buscar. Precisamos fomentar essa conexão. E como é que buscamos isso?
fazendo o bem, pensando no bem, agindo no bem. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Nos remete Jesus. Quando nos pede lá atrás, ama a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Faz o outro o que tu gostaria que o outro te fizesse. Gente, aí está toda a lei dos profetas. Ele nos fala isso. E nós não internalizamos esse aspecto. Esse ensinamento maravilhoso, tão grande, com tão poucas palavras. E nós complicamos a vida, buscando fórmulas matemáticas complexas, derivadas, limites, equações diferenciais. Tudo isso tem no caminhar técnico das matemáticas, das físicas, das químicas e das engenharias como um todo. Maravilhoso esse ensinamento. Mas o conhecimento íntimo que precisamos aurir para nos relacionarmos bem e melhor com aquele que foi nos dado, não precisa de fórmulas matemáticas. Não. Só precisa abrir o coração e se tornar receptivo a entender a tua dor e a do outro. Pedindo, que obtereis. Batendo, que abrireis. E buscando, que achareis. E a prece é o meio mais eficaz que temos hoje para buscarmos esse auxílio verdadeiro. Linkando o nosso coração com um do outro. E estabelecendo uma tríade com a energia suprema e criadora que é Deus. E aí sim, estaremos numa sintonia de crescimento e de equilíbrio. Certa feita, uma mãezinha aqui da tarde, ela me perguntou aqui no trabalho da tarde, que eu sempre estou aqui fazendo as palestras, cantando meu violãozinho aqui para ela, dando um pouquinho do que eu posso fazer e cantando meu violão. Aí ela me disse, mas Edivaldo, eu sou tão pobre, eu moro numa favela, eu tenho isso, eu aquilo. E começou a dizer um monte de coisa. Aí eu tive que pedir ajuda técnica mais uma vez. Aí eu tive que pedir uma ajuda técnica. Aí a ajuda técnica chega, né, quando a gente pede. Pedir e obtereis. E aí eu precisei dizer a ela, a senhora tem mais do que agradecer, do que se lamentar. E essa, diante de tudo isso que eu disse para o senhor, a senhora acorda todos os dias e abre seus olhos. O que é que a senhora vê pela janela? O sol. Esse sol maravilhoso. A senhora é contemplada todos os dias com esse sol maravilhoso. Que ele é ofertado de graça para a senhora ver. Quantos não têm a oportunidade de ver esse sol e nunca tê-lo visto, porque nasceu sem a visão? A senhora sai todos os dias à procura do seu sustento. Vai pedir, ou vai buscar, ou se locomove. Sim. Olha aí que dádiva maravilhosa. A senhora tem 2 pares de perna que pode se locomover para todos os lugares. Agradeça a Deus por essas pernas que a senhora tem. Mas onde vou? Porque lá na Miroeira, que a gente já foi algumas vezes, tem muitos que não tem a perna, só tem um tronco. E quando eu chego lá com o meu violão que toca, ainda se remexe assim e fica feliz de ouvir a música. E não tem nem as pernas nem os braços. E a senhora tem 2 pernas e tem 2 braços e reclama da vida. Aí eu comecei. Eu quase ia passar o resto, ia passar das 5 horas falando, mas tinha palestra à noite, eu tinha que terminar o trabalho. Aí tive que diminuir um pouquinho, né? E não consegui dizer o resto. Mas, gente, nós não temos olhos de ver, nem ouvidos de ouvir o que Deus nos apresenta diariamente. Nós ainda não compreendemos as nuances da vida, o que nos é ofertado. E muitas vezes a gente reclama da família que nós temos, nós reclamamos do nosso corpo que temos, às vezes não gostamos porque somos baixos, ou somos gordos, ou somos diferentes, ou a cor de pele.
não é do nosso agrado, porque a gente causa algum incômodo, mas a ciência já comprovou que intimamente somos todos iguais. E Jesus já nos disse que ama a todos nós igualmente, indistintamente. Que as qualidades que contam são as qualidades do coração. E nós ainda não percebemos isso, enquanto humanidade. Porque se percebermos, não tinha tantos níveis de estresse, nem de depressão, que constantemente vimos, ao chegar na nossa instituição, em qualquer outro, os médicos estão cheios aí de gente com problema de depressão, insônia. Eu tenho alunos lá, alunos jovens, que dizem, dormir mal, durmo mal, eu tenho que ir a psicólogo, eu tenho que tomar remédio para dormir. Crianças, jovens, assim. A relação com o sono é relação espiritual, gente. Porque quando a gente dorme, é o espírito que se desprende e o corpo físico fica. É uma relação que tem que ser autômata. Não pode ser forçada. Se você precisa, lógico, por um tempo tem que tomar remédio e tal, mas não para sempre. Você tem que voltar à sua normalidade. Porque nós fomos criados para o automatismo que o Cristo nos criou, que Deus nos criou. Tudo que sai dessa normalidade a gente complementa com remédio, mas momentaneamente. Precisamos ir na origem e corrigir. Então a doutrina espírita, gente, é maravilhosa. Quando nos pede para melhorarmos essa relação. E quando nos pede para perdoar, está lá no Evangelho. São várias citações, a começar por essa de Pedro, que ele diz para 70 vezes 7. Depois ele diz, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Se tens algo contra teu irmão, vai lá até ele e reconcilia-te com ele. Se tu te resolveres com teu irmão, tu tens ganho um amigo. Mas normalmente as pessoas correm para a igreja e chegam na igreja, contam tudo. Ao padre, faz contam todos os dramas e vêm para a igreja aqui. Mas quando voltam para casa, que é o verdadeiro problema, a base de onde tem que se resolver, é lá que você tem que se resolver. Você vem para cá, peça forças, mas vai lá e exerça essa força. Relacionamentos, interação. É esse o motivo de estarmos reencarnados. São esses reencontros que nos são facultados em todos os lugares, no ônibus, na casa espírita, a começar no lar, na escola, no trabalho. Quantos a gente encontra no trabalho que a gente olha assim e faz, eu não gosto desse sujeito. Nunca me fez mal, mas eu não gosto dele. É algo que precisa ser resolvido. E muita gente diz, é ele que não presta. Ao dedinho. A relação de comunicação precisa de dois elementos. Um emissor e um receptor. E os papéis se invertem. No momento você é receptor, no outro você é emissor. Então, com quem está o problema? Com os dois. E nós, costumeiramente, colocamos o problema no outro. E nos isentamos de nos melhorar, de buscarmos uma solução para ambos. Colocamos, normalmente, no casal, aquela mulher bronca, ou aquele marido, os dois. Os dois. No início, são dois seres de universos diferentes, que precisam se entrosarem com o passar do tempo. E aí, um precisa ceder um pouquinho e o outro também. Para entrar não sei já ouviu falar em matemática, é a mesma coisa, a matemática da vida. Se chama mínimo múltiplo comum. Você está lá, duas equações com denominadores diferentes, você tem que equalizar o denominador. Você tira o mínimo e coloca um denominador só. É mais ou menos isso. Os dois casais têm origem diferente, famílias diferentes, comportamento, bagagem diferente, e aí se encontram para o resgate. E aí o casamento. No início, paixão. Ótimo, maravilhoso, energia maravilhosa. Com o tempo, a maturidade, essa paixão ela vai esvaziando um pouquinho. Aí vai ficar o relacionamento que precisa ser amadurecido. E aí é preciso esforço de ambos, não de um só. É preciso esforço de ambos e não de um só. Normalmente as relações não dão muito certo ou entram em desequilíbrio porque um tenta corrigir o outro a sua imagem.
grandíssimo erro, não sou eu que digo, não. João adiante. E os demais amigos espirituais de Jesus. Ninguém corrige o outro à sua imagem. Porque a única referência certa que temos se chama Jesus. Está na questão 625 do Livro dos Espíritos. Guia e modelo da humanidade. Jesus. Nenhum outro tem como base ser referência para nada. Precisa somar. Precisa conhecer-se e ir se adequando a uma situação, a um momento, a conversa, até que você tire aquele velho denominador comum que está na matemática. Ou seja, você entra, você equilibra a equação matemática, ou seja, a equação da tua vida, você entra numa condição de equilíbrio e deixa ela estável. Veio bagunçada, aí você tira o mínimo e deixa ela estável. É mais ou menos isso a relação nossa, gente. Mesma coisa com o filho. O filho nasce. E aí é um presente que é dado, um resgate. No início, tudo são flores. O menino está pequeno, até os 7 anos, ele não apresenta nenhum problema, ou apenas aqueles problemas administráveis. De uma criança chora, esperneia e tal. E vocês sabem qual é o grande, a grande oportunidade que se chama infância. Até os 7 anos, ele está suscetível a receber as impressões do pai e da mãe, os exemplos e os condicionamentos. Porque depois dos 7 anos, ele começa a se fixar. E aí os órgãos vão se evoluindo e vem lá na frente a adolescência, quando o ser antigo começa a administrar a sua própria existência. E aí ele vai comparar o que recebeu. Cadê o papelzinho? O que recebeu com o que trouxe. E aí ele vai, lembra da matemática da vida? Vai somar e dividir. E vai ser um novo ser. Gente, é fácil falar. Agora é árduo e trabalhoso colocar em prática. Essa é a equação da vida. Essa é a equação de relacionamentos pessoais. É você sempre somar, dividir e tirar o melhor da relação, para que você continue. E aquilo que não é tão bom, você ir deixando de lado. Mas você que tem que sentir isso, porque o que é bom para mim não é bom para vocês. Cada um tem que buscar o seu caminho, a sua observação. Tem que observar. E para isso é preciso viver. E para viver é preciso ter fé. É preciso acreditar que temos um Pai, que é o Criador do universo, que criou as estrelas, que criou o mar, que deu possibilidade de criar os nossos corpos e que criou cada um de nós enquanto espíritos de inteligência, individualidade de inteligência que estão nessa sala, estão no universo todo. E que nos presenteou com um espírito maravilhoso, líder, exemplo e guia, Jesus, que está ao nosso alcance. Muita gente diz que ele está distante. Não, ele está bem próximo. A distância quem estabelece somos nós, pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, pela nossa vontade, pela nossa fé. Ele lá atrás disse, vós sois deuses. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Basta que tenhas fé. E que possamos, a cada dia, mesmo diante das tempestades que nos assolam, fazermos a nossa casa mental sobre a rocha. Para que as tempestades que virão, com certeza, na nossa vida, elas possam vir, retirar os miasmas da natureza, fazendo o seu papel de asepsia, que é um papel importantíssimo, mas não nos abalar a ponto de nos tirar da rota segura, que é a nossa caminhada evolutiva sobre a Terra. Por isso que ele nos pede sempre, 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 que brilhe a vossa luz. Muita paz para todos. Obrigado, eu também agradecer pela apresentação, muito bem desafiador e bem recebido. Espero que todos tenham gostado, que hoje possa levar um pouco desse esclarecimento de consolo para casa. Então, nessa sintonia, gostaria de todos nos consultar com esse pensamento elevado para o nosso completo encerramento. Seja mais honesto, gratos estamos também por esse momento. Mais uma noite, e que possamos aqui estar juntos, sempre eu estou presente. E assim, aos poucos, a cada momento,
Que assim seja. Porra, foi bronca, mas isso. Mas não, tá bom. Você pega o casaco.